Gilmar Mendes entregou o jogo e falou do que se refere esse PL da anistia, que é exatamente o que eu estou ali explicar. Olha o que Gilmar Mendes fala aqui. Gilmar Mendes desmascara Bolsonaro nos Estados Unidos e enfurece bolha extremista. Olha o que ele disse sobre o PL da anistia. A proposta, que segundo ele é uma espécie de manobra que disfarça uma outra intenção, a de livrar Bolsonaro da cadeia por sua tentativa de golpe, usando como desculpa o ato isolado ocorrido em 8 de janeiro, que foi apenas o ponto final da empreitada golpista. É só uma desculpa para livrar os chefes, para livrar os cabeças. Por isso que eu digo e repito que não será aprovado. Vamos ver aqui, meu lindo e minha linda. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E não tem ninguém melhor do que Alexandre de Moraes para ser ouvido nesse momento. Alexandre de Moraes, ele sim, está com sangue nos olhos. E ele sim, não vai deixar barato. E quando eu falo ele sim, sempre é importante reiterar que tem todo um contexto. Polícia Federal antes, PGR antes e também todo o Supremo Tribunal Federal, cuja divergência, quando tem André Mendonça e Nunes Marques, mas na maioria dos casos é só André Mendonça. Então não é Alexandre de Moraes, é tudo. O Alexandre de Moraes a gente fala porque ele pegou no chifre do capeta, de fato e de verdade, e botou ordem na casa. Mas tudo é chancelado pela investigação da Polícia Federal, denúncia do PGR e concordância dos outros ministros, na sua grande maioria esmagadora. Fala, Xandão. Reiteradas vezes querem ameaçar a democracia brasileira. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. A justiça eleitoral não se abala, a justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro. E reiteradas vezes... E detalhe, toda essa estrutura que circundava especialmente Bolsonaro, de rede social, de milícias digitais e tal coisa, você está percebendo que só está caindo? Está caindo, né? Tá. Por quê? Porque acabou o cartão corporativo. Cadê o cartão corporativo? Cadê o Faz-me Rir, a mamata que bancava inclusive influenciadores digitais? Só ficou uma galera restante aí. A maioria saiu fora, né, Jovem Pan? Né, Jovem Pan? Por que será, André? Então, porque acabou, né? Aí acabou. Entendeu, meu querido? Aí o que ele faz? Aí resta os extremistas. Aí tá ficando a cada vez mais um grupo mais isolado e menor de extremistas, golpistas, não é? E daquilo que dá ainda. Você tá entendendo, meu querido? E a máscara do bolsonarismo e da extrema-direita no país só está caindo a cada dia e sendo revelada o que foi, o que é e o que pode ser. O que foi uma tentativa de golpe gravíssima, que se tivesse sido exitosa, já começaria matando
Lula eleito, vice-presidente eleito e presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, Alexandre de Moraes, e ministro do Supremo Tribunal Federal concomitante, Alexandre de Moraes. Seria uma sangria, seria sangrenta esse golpe de Estado se tivesse dado certo. Você entende, meu querido? Gravíssimo. Isso é o que seria. O que é hoje? Denunciados, estão no banco dos réus, denunciados e vão responder pelos seus crimes. E o que pode ser? Se não tiver a justiça, voltarão mais violentos e organizados por uma tentativa de golpe pior daquela que teve e que nós vivenciamos. Por isso que não haverá anistia. E eu quero, inclusive, antes de mostrar uma vergonha aqui em relação a um advogado que foi preso um advogado bolsonarista. Vou te mostrar que vergonha essa situação. Mas antes eu quero ouvir o Carlos Zaratini aqui. Vale a pena. Essa história de anistia para o Bolsonaro e para todos aqueles que estão presos por causa do 8 de janeiro, a gente tem que explicar direito. Eles querem anistia para quem quebrou a Praça dos Três Poderes numa tentativa de golpe. Um golpe que já vinha sendo arquitetado há muito tempo, desde 7 de setembro de 2022. O Bolsonaro fazia declarações contra as urnas eletrônicas, ele queria acabar com as eleições e depois que perdeu, queria impedir a posse do presidente Lula. Nada disso aconteceu. Eles fizeram tudo aquilo, acabaram presos e agora o Bolsonaro processado. Até os corredores do Congresso sabem que aqui não vai ter anistia. E não vai ter anistia, sabe por quê? Pesquisa Datafolha mostrou 52% querem o Bolsonaro preso. Ou seja, o povo brasileiro não quer dar moleza para golpista. E é por isso que não vai ter anistia. Agora, o povo do Bolsonaro está pressionando os deputados para que eles apoiem a anistia. E nós temos que cobrar dos deputados que eles façam aquilo que o povo quer. Ou seja, cadeia para golpista. Mande para o seu deputado, para o deputado que você conhece, a palavra sem anistia. E detalhe, né? O Sóstenes Cavalcante ontem protocolou o pedido de urgência do PL da anistia. Significa o quê, André? Se for aprovada a urgência do PL da anistia? Que ela não passa nas comissões, nos debates, né? Nas comissões, que vai direto para aprovação ou não no plenário. Só que eu já disse e vou repetir para vocês. Quem estabelece essa tramitação em urgência ou não, colocando em urgência ou não é os deputados com as 260, parece, assinaturas que obtiveram. É o presidente da casa. Sempre explico para vocês que quem tem a pauta é o presidente. Seja o presidente do Supremo, Luiz Barroso, tem a pauta. Seja no TSE, a presidenta Carmen Lúcia, que tem a pauta, é ela que decide o que vai e o que não vai ser analisado, entende? E na Câmara de Deputados Federais é Hugo Mota, ele que decide a pauta, o que vai e o que não vai ser analisado, o que vai ter tramitação e o que não vai ter tramitação. E eu te pergunto, daqui a pouco eu vou te mostrar, e eu te pergunto, Hugo Mota vai colocar em urgência o PL da anistia de Bolsonaro, que significa, inclusive, derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro? Ele vai colocar? O que você acha? Daqui a pouco eu te mostro. Antes de te mostrar, eu quero te mostrar essa vergonha no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? Advogado que usa as redes para chamar Lula de corrupto é preso por esquema de vazamento de sentenças. Cheio de bravata, fazendo vídeo e tal, falando que Lula é bandido, não sei o quê, não sei o quê. O advogado Tiago Marcos aqui foi preso pela Polícia Federal. Ele é servidor público, ele é sobrinho do governador do Tocantins, que deve ter conseguido uma mamatinha para ele no tribunal, né? Porque ele é assessor do tribunal. Aí o que a Polícia Federal descobriu? Um esquema de vazamento de informações sigilosas dele para terceiros de processos que não poderiam vazar, que servidores ali dentro tinham que manter o sigilo. O que ele fazia? Ele pegava informações sigilosas, segundo a Polícia Federal,
pegava informações sigilosas e vendia. É a venda de informações sigilosas sobre tramitações de processo, situações de processo que não podem ser deflagradas. Ele vazava. Pegou o código e atacava Lula e dizia que Lula era corrupto. Bolsonarista aqui, ó. Vocês já perceberam que não salva um? Não salva um, gente. Esse povo é uma hipocrisia, um falso moralismo, tudo bandido e corrupto. Só que para esconder, né, a bandidagem deles, aí é bom atacar alguém, né? Aí quem que eles escolhem atacar? Lula. Aí pega e escolhe atacar Lula. Vamos mostrar aqui essa situação? É bom a gente ver, né? Ver para crer. Olha a situação todinha aqui, saiu no J10, né? No jornal aqui das 10 da Globo News. Vamos ver juntos. Os agentes prenderam Tiago Marcos Barbosa. Ele é advogado e sobrinho do governador do estado. Ele é alvo de uma nova fase da operação que investiga um esquema de vazamento de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça. O pai do Tiago, Goianir Barbosa, também foi preso durante a operação, depois que a Polícia Federal encontrou uma mochila com R$22 mil na casa dele. Veja que escândalo. O procurador de Justiça, Ricardo Vicente da Silva, foi alvo de buscas. De acordo com a PF, foi identificada uma rede clandestina de monitoramento, comércio e repasse de informações sigilosas sobre o andamento de investigações supervisionadas pelo STJ. O vazamento dessas informações acabava frustrando o andamento de várias operações policiais. Bom, a defesa de Ricardo Vicente da Silva não quis se manifestar. Então, meu querido, não salva um. E olha aqui, foi vazar informações ainda do Superior Tribunal de Justiça. Tá lascado. E ele tinha um cargo de confiança. Quem conseguiu o cargo de confiança? Eu não sei. Mas como ele é sobrinho de governador do Tocantins, tem toda essa situação de conseguir cargos de confiança dentro da administração pública. Você tá entendendo? Para passar uma vergonha dessa, né? Era um borra-botas, papaizinho que tem serviço porque foi indicado por político, senão nem tinha. Porque tem gente que tem cargo de confiança por mérito. Não vou mentir. Tem gente que tem cargo de confiança por mérito, porque a pessoa é técnica, é competente. Agora, o que mais tem, também não vou deixar de falar a verdade. Agora, o que mais tem é gente ligado a políticos que conseguem o cargo lá, onde o cara ou a cara é incompetente. Não sabe patavina nenhuma. Entra lá dentro só para atrapalhar os servidores públicos concursados, que sabe fazer o serviço e tem que aguentar o mala sem alça, porque tem indicação política. Porque se o servidor público ainda se levantar contra aquele que tem cargo comissionado de indicação política, o servidor público ainda é perseguido. No CRAD, no débito e no Pixel. Só tem emprego, borra-botas, porque o tio deu. Tome-lhe vergonha na cara. Quem é você para falar de Lula? Que começou lá embaixo e virou presidente da República. Inveja, né? Inveja? Não, só pode ser inveja. Estudou, formou em direito, pegou a B e é burro. Ah, você vai me desculpar, mas não, tem coisa que tem que ser dita. Ah, vá te lascar. Ah, pá. Não salva um, ô meu pai. STF tem 3 votos para barrar a tentativa de afastar Moraes e Dino da ação do golpe. De novo, Andréia. Você não há de ver que, de novo, eles não cansam. Eles nem inovam no mundo jurídico. Porque, assim, é extremamente interessante quando uma parte, um advogado, tem algo assim e pega um fiozinho e inova no mundo jurídico, inova. Eles não inovam. Eles são tão sem criatividade que eles não inovam. Fica repetindo a mesma coisa que as outras defesas fizeram. Mas por que é isso? É burrice, André? Não, é porque não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Não tem alternativa. As provas são materiais, são robustas. Aí não tem como. Aí o que eles fazem? É mais do mesmo e muito do pouco. Vai dar o quê? Em nada. O advogado do Felipe Martins, foi denunciado por tentativa de golpe pelo Procurador-Geral da República. Aí tem um advogado dele que é o ex-embargador Sebastião Coelho. E eu já vou dizer para você,
ele vai se lascar com essa defesa dele. A defesa dele já perdeu até prazo. Perdeu prazo, mostrou o trem genérico, sem fato específico, só se lascando. Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é importante. Muitas vezes, um ex-juiz, um ex-desembargador, ele foi um bom juiz, foi um bom desembargador. Aí você acha que ele vai ser um bom advogado. Nem sempre. Porque a dinâmica é outra. O time é outro. Você está entendendo? O trabalho é outro. Aí muitas vezes você contrata um ex-juiz, um ex-desembargador como advogado, achando que vai ser bom. Um tiro no pé. O time é outro. A dinâmica, o olhar é outro. E é o que está acontecendo aqui. Aí o ex-desembargador Sebastião Coelho, advogado Felipe Martins, aí o Supremo Tribunal Federal dá a tunda nele. Tunda, o que é isso, né? Dá uma pancada nele porque dá uma aula para ele. Você perdeu o prazo tal, a sua defesa, você apresentou fatos genéricos, tem que ser fatos específicos. Aí ele fala que é perseguição. É porque não está acostumado. Ele estava na perspectiva de desembargador. Fazia, às vezes até errava, ó, passava pano, deixa para lá. Advogado não, querido. Advogado errou, se lascou. Lascou com o cliente. Perdeu o prazo, se lascou. Desembargador não, perdeu o prazo. Não, vou abrir o prazo aqui, porque eu preciso de um prazo a mais. Abre de novo. O advogado não abre, o advogado perdeu o prazo, se lascou. Ou seja, lascou o cliente. Então aqui está lascado no crédito, no débito, no Pixel. E para saber disso não é difícil. Basta você ler a decisão de Luiz Barroso. Porque entrou aqui com o mesmo pedido de Bolsonaro, que foi decidido pelo plenário do Supremo, e mesmo pedido do Braga Neto, que já foi decidido pelo plenário do Supremo, por 11-1, que não vai ter o afastamento nem de Flávio Dino, nem de Cristiano Zanin, nem de Alexandre de Moraes. Entrou com a mesma coisa, mas do mesmo é muito pouco. Por quê, André? Adivinha por quê? Não tem para onde correr, a não ser passar o mel no bigode do cliente. Entendeu? Pegou o código, pega o código, pega o código. Tá lascado. E você conta, eu conto. Não vai afastar. Já foi decidido pelo plenário. Só um que decidiu para afastar Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Que foi quem? Adivinha quem? Adivinha? Não, eu quero que você fala. Escreve aí, eu vou ficar falando sozinho aqui não. Eu quero que você se participe. Seja interativo, participante, resistência. Reage. Vamos para cima. André Mendonça. Só André Mendonça. Então isso aqui é chovendo molhado, gente. Entendeu? Aí daqui a pouco tá fazendo vídeo aí, perseguição, o Supremo, e deu uma pancada na decisão do Luiz Barroso, dando uma aula de processo pro desembargador Sebastião Coelho. O que eu acho? Eu acho é pouco, porque esses aqui não serão afastados do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro. Não serão. Ah, meu pai, é cada coisa. Olha aqui, gente. MP, Ministério Público denuncia Pablo Marçal por atacar Tabata Amaral com fake news sobre morte do pai. Ataque foi feito em julho do ano passado. Promotor pede reparação por danos causados à honra da então pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Não estou sabendo disso não, Central. O que aconteceu? Pois é. O Pablo Marçal, mentiroso que é, já foi condenado já, gente. A pagar bolos, por exemplo, por mentira. Então é mentiroso, segundo a justiça. Ele falou que o pai dela morreu porque a Tabata Amaral tinha abandonado ele. Foi para os Estados Unidos, porque ela ganhou uma bolsa em Harvard. Aí disse que tal coisa. Tudo mentira, gente. Nunca abandonou, sempre deu suporte para o pai. E ele mexeu com uma coisa tão doída para a família, que foi a morte do pai, né, da Tabata. Não tem escrúpulos, sabe? Não tem escrúpulos, não tem o mínimo de sensibilidade. E depois diz que é de Jesus. Eu fico pensando, se não fosse de Jesus, o que esse povo faria? Misericórdia. Vai pagar agora, né?
vai se lascar e vai ter que pagar. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E eu acho pouco mesmo. Eu acho pouco. Não tinha que ser só dinheiro, não. Tinha que ser mais coisa. Porque é muito pouco. Ofende a honra da pessoa e depois lasca tudo. Fica chato, fica chato. Bom, eu quero pedir para você curtir a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Nós precisamos alcançar mais pessoas com informações corretas, sem essas loucuras, sem, sabe? A gente precisa disso, porque assim a gente vai galgando a conscientização e as pessoas vão despertando. Vão, André, vão, com certeza. Quantas pessoas aqui apoiavam o inelegível que hoje acordou para a vida? Então é esse o nosso trabalho. É libertar esse povo dessa cegueira, dessas mentiraiadas, dessa fake news, que é usada toda a estrutura exatamente para manipular e explorar das pessoas, muitas vezes sem informação, sem entendimento, para ser levada como gado. Então, curte a live, comenta, sem anistia, queremos justiça, Glauber fica, somos resistência. Tá bom? Por quê? Porque quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vá se lascar. E tá se lascando lá na Argentina, tá se lascando lá nos Estados Unidos. Se tivesse ouvido nós antes, tinha acordado pra vida, né? Mas fazer o quê? Agora é a justiça. Agora é um caso de justiça. E a justiça será feita sem anistia. Muito obrigada, meu querido e minha querida, pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre, às 12h30 eu volto, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.